E aí, pessoal, tudo bem? Uma novidade nesse mercado do futebol brasileiro de começo de 2020 é a força com que alguns clubes do Nordeste, sobretudo Bahia, Ceará e Fortaleza, têm apresentado no mercado, né, na disputa por jogadores. A gente vê o Fernando Praz e o Rafael Sobis acertando com o Ceará. Ceará e Fortaleza, por exemplo, brigando pelo Rossi, com o Vasco, que o Rossi jogou a última temporada, e com o Fluminense, e inclusive, segundo notícias, fazendo propostas melhores que as propostas dos times cariocas. Bom, o que está acontecendo, né? Bom, primeiro que existe uma questão básica de dinheiro, vai. Como até mostrou o Cássio Zirpoli no blog dele, vou deixar o link aqui embaixo. Os clubes do Nordeste, ele fez um estudo dos 7 grandes, do G7 do futebol nordestino, né? Os 2 da Bahia, os 2 do Ceará e os 3 de Pernambuco. E contando os 3, a previsão orçamentária deles é de 40% na média deles, né? A previsão orçamentária de 40% a mais do que foi no ano passado. Alguns clubes acima disso, alguns clubes um pouco abaixo, claro. Por exemplo, o Fortaleza tem um crescimento grande, o Sport tem um crescimento grande também porque muda de Série B para Série A, então isso muda o patamar de cota de TV, por exemplo. Mas, né, contando todos ali, o G7 tem 40% de previsão orçamentária a mais. Então isso faz com que esses times tenham mais dinheiro para investir. Ou eles estimam que vão ter mais dinheiro ao longo do ano, então eles já investem agora esse dinheiro em alguns jogadores para cumprir as metas que eles estão estabelecendo, que faz parte aí da expectativa de faturamento que eles têm. Então isso já faz com que eles já tenham mais capacidade de buscar jogador. A isso se somam outras coisas. Por exemplo, sobretudo no caso de Ceará, Fortaleza e Bahia, um histórico já de alguns anos de boas gestões, de uma fama positiva na gestão econômica, e isso se espalha no meio do futebol. O jogador tem grupo de WhatsApp também, né? O jogador se conversa. Então o jogador sabe que clube está atrasando salário, que clube não está atrasando salário, que clube paga em dia, que clube tem boa estrutura para trabalhar ou não, que clube é um inferno trabalhar porque fica enchendo o saco, ou que clube é tranquilo para trabalhar porque o pessoal é gente boa. Todo esse tipo de coisa, o jogador sabe, né? E esses 3 times principalmente, né, Bahia, Ceará e Fortaleza, já estão há alguns anos fazendo bons trabalhos nessa área, e isso vai se espalhando. Daí, por exemplo, ano passado, o Thiago Galhardo chegou ao Ceará e ele chegou a dar uma entrevista falando que até ficou surpreso quando percebeu que o mês no Ceará tinha 30 dias, porque ele estava acostumado a receber o salário atrasado. Quando ele chega e fala isso numa coletiva, é porque ele também já tinha falado em grupo de WhatsApp com os amigos. E os outros jogadores ficam ligados. Os outros jogadores falam, vou lá e eu recebo meu salário. E jogador que não está tão preocupado, por exemplo, em buscar um time de mais mídia para projetar o seu nome, ele está mais preocupado em receber o seu salário, em fazer um bom contrato e ter uma segurança que vai receber salário, e numa dessa ele olha com mais carinho para Ceará, para Fortaleza, para Bahia. E esse tipo de coisa acontece, né? Pode ter acontecido com o Fernando Praz, por exemplo, não sei detalhes da negociação, mas pode ter sido um fator, né? O Ceará até foi mal na gestão futebolística no passado, mas a gestão esportiva do Ceará é considerada, a gestão administrativa do Ceará é considerada boa, né? Então, acho que esse tipo de coisa é importante, não pode ser ignorado e faz parte de tudo isso. E aí se soma ao fato de alguns clubes, como, por exemplo, os 3 grandes do Rio, quer dizer, tirando o Flamengo, né, os outros 3, que estão em momento econômico difícil, né? Eles estão tendo que passar por vários processos ali de readequação econômica ali para conseguir operar não tão no vermelho, para começar a pagar essas dívidas astronômicas que eles têm. E os clubes do Nordeste, até por terem gastos menores ao longo de sua história, eles também têm dívidas menores acumuladas, né? Então conseguem equacionar isso melhor nesse momento em que há um ajuste maior das contas. Ainda que o Bahia, por exemplo, tivesse contas bem ruim há uns anos e depois já começou, já acertou isso, né? Ou está em caminho de acertar. Então, isso é natural, isso acontece, só que isso muda, né? Daí a gente ainda vê o Cruzeiro caindo, é um time a menos que ficava brigando por esses jogadores, por nesse mercado, e mesmo se brigasse, talvez brigasse neste ano com muito mais de inscrição, sem poder fazer grandes investimentos. Daí,
acaba sendo meio compreensível que o Ceará, o Fortaleza, o Bahia ofereçam um salário mais alto para um determinado jogador, que o Rogério Ceni confie em ficar mais um ano no Fortaleza, até porque agora o Fortaleza finalmente vai inaugurar o seu centro de excelência lá no Alcides Santos, lá no PC. Então tudo isso vai somando e o mercado responde, o mercado entende isso, né? Agora, por que houve esse crescimento na previsão orçamentária? Não é só direito de TV, tá? Às vezes a gente pensa muito em direito de TV, mas não é só isso. Tem direito de TV também, mas tem, por exemplo, os clubes começaram a trabalhar muito melhor a questão do marketing, a questão da bilheteria. A média de público do Fortaleza foi a segunda melhor do brasileiro, né? Perdendo só do Flamengo. Mas mesmo o Ceará e o Bahia tiveram boas médias de público, né? Muito clube do Nordeste tinha que lota o estádio, mas muitas vezes eles lotavam o estádio em momentos pontuais. Mas a média de público, em geral, acabava sendo uma média de público mais normal. Não era, né, nem espetacular e nem tão baixa assim. Alguns momentos pontuais que conseguia, tipo Santa Cruz na Série C, tudo conseguiu botar muita gente, tudo. Mas não é tão comum. O Bahia, o Fortaleza e o Ceará, no ano passado, conseguiram fazer isso com consistência. O Sport também teve uma boa média de público, considerando que estava jogando na Série B, e fez uma campanha com alguns altos e baixos lá, a torcida chegou a desconfiar um pouco. Mas isso é importante. Então, gestão de mercado, trabalhar com torcida, isso tudo faz com que os clubes consigam captar mais dinheiro e faz com que essa previsão orçamentária cresça, né? Então, a previsão orçamentária é quando você acha que você vai ganhar de marketing, quando você acha que o dinheiro de TV você é meio seguro quando você vai ganhar, né? Tem alguma variação ali, mas você tem meio convicção de mais ou menos quanto ficará. Mas aí, por exemplo, premiação por colocação no campeonato. Daí, se você faz uma estimativa ali de quanto você acha, você faz uma estimativa de até onde você acha que você chega na Sul-Americana ou na Libertadores, até onde você chega na Copa do Brasil, e dali, quanto você acha que você vai vender de jogador ao longo do ano. Você tem que fazer umas previsões meio realistas, né? Considerando que, por um lado, às vezes você não consegue cumprir de um lado, mas você cumprir a mais de outro, e você tira a sua média. E nisso, os clubes do Nordeste agora estão com uma estabilidade maior e podendo confiar mais no taco. Daí você vê a campanha que o Bahia e o Fortaleza fizeram no Brasileiro, por exemplo, que conseguiram ganhar uma premiação de brasileiro, que na verdade fica como cota de TV, né? Mas aquele percentual da cota que vai como posição no campeonato já foi um valor mais legalzinho, tudo esse tipo de coisa. Então, não é surpreendente para algumas pessoas que não estão acompanhando esse processo aqui. Eu já fiz vídeo lá no começo do canal falando, né, sobre Ceará e Fortaleza, por exemplo, como eles vinham bem. Então, dá para sentir isso acontecer gradualmente. Mas aí tem um momento que vem o rompimento. É um momento que chega isso e vira escancarado. É um momento em que o Clube do Nordeste está ganhando disputa com o time do Sul-Sudeste por jogador. Claro que o Galhardo saiu do Ceará e foi pro Inter, mas o Inter é um clube que está num outro patamar do ponto de vista econômico, vai jogar Libertadores, tudo. Mas, por exemplo, as disputas por jogadores com o Vasco, por exemplo, tá forte. O Vasco que não tá com tanto dinheiro assim. E, bom, o presidente até fala pro técnico, na hora de contratar o técnico que o salário não vendia, né? Que você acha que o jogador pensou quando viu o Abel Braga fazendo essa brincadeira na coletiva dele? Ele pensou, se o dinheiro não vai cair para o Abel, não vai cair para mim também. Ou talvez não caia. Tá, o Vasco é legal, um clube gigantesco, vou projetar minha imagem, tudo, mas se o cara ele tá mais preocupado com o salário dele no momento, aí às vezes ele prefere ir para um clube que ele tenha mais convicção de que o mês terá 30 dias. Então, isso, na verdade, a gente não tem que ficar... tem até em rede social o pessoal fica brigando. Na verdade, é um reconhecimento pelo que esses clubes têm feito e que eles continuem fazendo isso, que não percam a mão, porque é muito fácil você perder a mão na gestão. Você, de repente, se empolga e começa a contratar, gastar o que você não tem, né? Por enquanto, eles estão fazendo tudo direitinho, que continuem assim, e eles estão sendo premiados com isso, mudando o patamar dos clubes do Nordeste no mercado. Ainda são poucos, ainda... seria legal se os outros ali, só para pegar o G7 lá que o Cássio Zirpoli destacou, pegar Náutico, Santa Cruz, Vitória entrarem mais nesse bolo, né? Porque daí o Sport, como está voltando de B para A, e o Sport tem muita dívida, o Sport está tendo que segurar um pouco a carteira ali, então também talvez leve um pouquinho, mas é um clube que já tem um histórico recente até que já foi bom, então para recuperar também é um pouco mais rápido. Mas
os clubes precisam ser reconhecidos por isso e que inspirem os outros, né, a fazerem igual. Então, e por isso que o torcedor do Nordeste ali, sobretudo no futebol cearense, né, que Fortaleza e Ceará que estão se mexendo bastante, então estão empolgados e tem bons motivos para isso, tá bom? Mas é isso, então, se você gostou, dá o joinha, se não gostou, não, se inscreva no canal, clica no sininho e escreve aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, tá bom? Um abraço e até mais.